Romanos capítulo 8. Iria fazer um suspense, mas eles já até colocaram um versículo. Então, versículo 19. Diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação, ou em outras traduções, a revelação dos filhos de Deus. Repete comigo. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação. Diga manifestação. Manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus nessa casa? Então fale para o seu irmão: se manifeste em nome de Jesus Cristo. Tem alguém esperando por você. Se você crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui porque adoramos o Teu nome. Porque o Teu poder é infinitamente superior à nossa capacidade. Nós somos tão limitados, meu Deus, e Tu és infinito. Nós somos tão limitados e Tu és poderoso. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tudo que precisamos vem de Ti e está em Ti. Senhor, eu sei que nós já estamos aqui para adorar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para dar glórias a Ti. E quando nós nos reunimos, a Tua presença se manifesta. Por isso nessa noite vem nos visitar de forma profunda. Vem nos visitar de forma profunda. Que o Teu Espírito Santo rasgue toda neutralização, toda ricabastos, todo fechamento de céus. Que o Teu Espírito Santo venha com poder, com glória, com autoridade e rompa tudo aquilo que afasta os Teus filhos de Ti, Pai. Deus, essa é a noite de recebermos combustível para a nossa semana, combustível para os nossos dias. Por isso nos visita agora, Pai. Esse é o momento mais importante de nossa semana, quando nos aquietamos, deixamos de lado tudo para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. Por isso usa a minha vida, usa esse altar, usa esse tempo, manifeste a Tua glória, manifeste a Tua glória, manifeste a Tua glória, manifeste a Tua glória. Rastos te cabaresh, robabaste cabastos. Dá ordem aos Teus anjos para que venham sobre esta casa, ribabastos, para que você receba em nome de Jesus Cristo a porção que Deus já predeterminou sobre ti. Em nome de Jesus Cristo, prepara o teu espírito, prepara a tua alma, prepara o teu corpo para receber de Deus, para receber de Deus, para receber de Deus. Bastos, vem sobre esta casa, vem sobre este lugar. Nós esperamos a tua manifestação, Espírito Santo. Que o céu venha na terra em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, xarabaçou. Aleluia. Eu imagino que uma das coisas mais chatas para um atleta de esporte coletivo é quando ele está com todo vigor para jogar, para decidir, para resolver, e de repente ele é substituído. Isso já aconteceu com você, talvez. Todo vigor para que a coisa aconteça, de repente você olha a placa de substituição e tem ali o teu número. Eu me lembro da minha época de interclasses, direto do túnel do tempo, alguns anos atrás. Eu jogava pelo time da escola, tipo Neymar. Era atacante. E eu sempre fui um pouco mais alto do que a média dos meus companheiros de sala. Então eu era 7'9", mas jogava no time do 7'7". Se você não está entendendo o código, não entenda mesmo, que assim você não faz conta. E
Eu me lembro de estar num torneio interescolas. Era o colégio universitário contra o colégio objetivo. E eu estava jogando. E o jogo estava 1-1. Eu no ataque, de repente, eu percebo que o professor Paulo, de Educação Física, berrava na lateral. Ei! Ei! Naquela hora, meu irmão, me deu uma miopia, uma surdez que eu não consigo descrever a você. Quando eu percebi que era eu que ia sair, últimos minutos do jogo você não quer sair. De repente a bola foi cruzada na área. Vai imaginando. Milagrosamente, porque Deus é fiel e misericordioso. A bola sobrou pingando na minha frente. Eu pá, de perna esquerda, gol! Saí correndo, gol! Fui abraçar o Paulo, ele falou: golaço, mas nunca mais finja que você não me escutou. Fiquei uns 3 jogos no banco depois, na sequência. Ninguém gosta de ser substituído. Ninguém gosta de sair de cena no momento que talvez você poderia resolver o jogo. Mas pense por outro ângulo. Pense por outra perspectiva. Imagine a expectativa daquele que está sentado no banco e que vai entrar para jogar. Se naquele ângulo dessa pessoa a substituição não é tão aguardada. Fala para o seu irmão, hoje Deus vai te ensinar um princípio, o da substituição. Quem entendeu, dê glória a Deus. Bastante gente entendeu, ou deu glória a Deus já meio que por osmose. Existe um princípio na Bíblia que nós vamos discorrer, que fala sobre esse princípio de Deus com os seus filhos. É o princípio da substituição. Esse princípio começa com um entendimento. Quando Deus nos oferece uma substituição, Ele sabe o que está fazendo. Deixa eu repetir de novo. Quando Deus nos oferece uma substituição, Ele sabe o que está fazendo. Não, Ele não vai substituir teu esposo. Não, Ele não vai substituir tua esposa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de algo mais profundo. De quando começou esse princípio de substituição nas Escrituras. Se é para começarmos, comecemos do começo. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Abra comigo. Diga comigo, substituição. Fala para o seu irmão, substituição. Fala para ele, nós vamos aprender esse princípio. Texto conhecidíssimo, você sabe esse texto, então vamos ler. A serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente chegou para a mulher e disse, é assim que Deus disse, não foi? Que você não deve comer da árvore do jardim? E disse a mulher para a serpente, olha, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Fala, morrais. Deus então está apresentando uma consequência clara. Ele está dizendo, este fruto desta árvore comeu, morreu. É simples assim. Se você comer desse fruto, você morre. É tão grave a esse ponto. Então não encoste no fruto, não toque nele, não coma para que você não morra. A mulher sabia exatamente qual era a consequência clara se ela caísse. A serpente, naturalmente, diz à mulher, certamente que você não morrerá. Você está lendo lá comigo o versículo 4? Certamente que você não morrerá. Se a Bíblia afirma que Satanás, o diabo, é o pai da mentira, ele é pai da mentira porque a primeira mentira dele começou aí. Essa é a mentira base de toda artimanha maligna. A mentira de tentar contradizer aquilo que Deus já tinha dito que seria. Então a mulher passa a estar numa encruzilhada. São 2 caminhos. Ou eu acredito e continuo acreditando em Deus, que criou tudo isso que eu tenho. Tudo que eu tenho à minha disposição, Ele criou. E Ele disse, não toca, senão você morre. Ou acredito numa serpente que eu acabei de conhecer, que me diz, não, você não vai morrer.
em quem você acreditaria? A sedução, o engano, a arquitetagem do plano maligno foi tão bem feita que a mulher ignorou esse princípio. E no versículo 3 diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer, era agradável para os olhos, árvore desejável para dar entendimento, pegou do fruto e comeu. Fale, comeu. E não só fez isso, deu também o fruto para o seu marido, e ele comeu com ela. Os princípios já começaram a ser invertidos. Entendo o que eu vou falar, para que se você é feminista você não me bata. Amém? Quem deveria trazer provisão no jardim? O homem ou a mulher? No momento que eles pecam, o princípio se inverte, porque ela dá o alimento para o homem. Alguma coisa já estava errada aí. Os princípios já estavam invertidos aí. Os valores já estavam confusos aí. Eles não perceberam, mas inverteram um padrão divino. Agora lembre comigo, existiu uma consequência direta para comer o fruto, e a consequência direta era a morte. Fale, comeu, morreu. Você está lembrando de algum restaurante beira de estrada aí que você sabe, né? Sabe aquele que tem de tudo no cardápio? Sashimi, sushimi, lasanha, salada de não sei o que, e tem a sugestão do chefe. Ele está dizendo, vai nessa que é só essa que eu sei fazer. Muito bem. A mulher come o fruto, e Deus não mente. Deus não pode mentir. Se eles comeram o fruto, eles teriam que experimentar a consequência. Eles teriam que morrer. Foi o que Deus disse. Não tinha novidade nenhuma. Então eles comeram, agora era só esperar a morte. Mas olha o que a Bíblia diz. Ela deu o fruto para o marido, ele comeu com ela. Então os olhos de ambos foram abertos e descobriram que estavam nus. Olha o que eles fizeram, presta atenção, você vai começar a entender. Cozeram para si folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aventais? Eles não tinham necessidade de ter roupa. De repente eles sentem a necessidade de se vestir. Mas eles dão o jeitinho humano. Fazer uma roupa de folhas não envolve morte. Porque se você tira uma folha de uma árvore, a árvore não morreu. Colocar uma roupa de aventais é meio, vamos colocar panos quentes aqui, ninguém vai perceber que a gente infringiu um mandamento de Deus. O homem havia acabado de pecar, juntamente com a mulher. E agora Deus tinha que resolver essa questão. Ele havia dito que o homem morreria. Ele havia dito que a mulher morreria. Mas sabe o que Deus faz? Pergunte o quê? Vou perguntar de novo para você. Sabe o que Deus faz? Está melhorando. Sabe o que Deus faz? Deus começa a arquitetar o plano da substituição. Ele disse assim, calma aí. Se o homem e a mulher pecaram e eles têm que morrer, eu vou fazer um contra-ataque aqui. Eu vou ter que matar um inocente para que o homem não precise morrer. Eu vou ter que começar a criar o princípio da substituição. Fala para você, não está entendendo ou não? Porque o versículo 21 do capítulo 3 diz assim: o homem tinha feito uma roupa de folhas. Deus falou, não, essa roupa não dá certo não, está fora de moda. Fez o Senhor Deus para Adão e para sua mulher túnicas de peles. Para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Você não precisa ser muito inteligente para concluir comigo. Se Deus fez uma túnica de peles, os animais já não estavam mais vivos. Tudo bem? Ele não fez uma túnica de animais vivos. Então Deus mata um animal inocente para que o homem não precisasse morrer. Quem está aqui comigo, diga aleluia. Deus mata um animal que não tinha nada com isso, que era inocente, que estava lá pastando, estava lá fazendo alguma coisa. Ele mata esse animal para que a morte não chegasse ao homem. Será que Deus deixou de cumprir a sua promessa? Será que Deus ficou, não, eu fui muito severo, me arrependi? Não! Porque a morte ainda alcançou o homem. O versículo 22 diz assim, olha, o homem agora é como um de nós, ele conhece o bem e o mal,
para que ele não pegue a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, o Senhor o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, com uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Se a morte do animalzinho foi física, a morte do homem foi espiritual. Olha o silêncio da congregação. Você está raciocinando, né? Calma. Porque duas coisas acontecem. Até aí, nesse trecho da palavra, a Bíblia não menciona que Adão tinha que acordar preocupado. Será que vai nascer a planta? Será que vai ter provisão para a vaquinha comer? Será que o fruto vai nascer na árvore para eu comer também? Todo o sistema funcionava perfeitamente, toda a logística de distribuição com os animais funcionava, todo o alimento que ele precisava tinha, tudo o que ele precisava estava no jardim. A primeira coisa que acontece quando ele peca, quando ele morre espiritualmente, é que Deus o expulsa do jardim e agora ele tem que lavrar a terra. O que a terra produziria de graça, agora ele tem que trabalhar. Culpe Adão pela sua segunda-feira de manhã. Não era o sistema de Deus para que você brigasse com a terra, para que ela produzisse frutos. Toda a obra de Deus é completa. Ele já pensa o fim antes do começo. Ele já criou o jardim para que fosse provisão eterna. E foi escolha do homem comer o fruto que não deveria comer. Ele foi expulso do jardim e teve que começar a lavrar a terra. Mas dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque se a substituição não tivesse acontecido, nem isso o homem teria. Na verdade, o que era para ter acontecido era, ao ingerir o fruto, que a Bíblia não especifica qual foi o fruto, instantaneamente o homem deveria ter morrido. Mas graças a Deus por um Deus de amor. Quantas coisas na sua vida você já fez que instantaneamente você deveria ter morrido? Ele está falando, aleluia. Quantas vezes você renegou a própria Bíblia? Quantas vezes você tirou sarro de cristãos? Quantas vezes você amaldiçoou o nome de Jesus Cristo? Quantas vezes o teu comportamento te traria morte instantânea? Mas o teu Deus de amor tinha um princípio, que Satanás não poderia oferecer. Ele começa a estabelecer o princípio da substituição é: um inocente morre para que eu não precise morrer. Você já sabe onde eu vou chegar, né? Um inocente morre para que eu não precise atravessar a morte. O animal não tinha nada com isso, mas o animal era a opção da segunda chance. O animal era a opção da segunda chance. Deixa eu dizer de novo, o animal era a opção da segunda chance. Graças a Deus, que nós servimos um Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da 10ª chance. Um Deus que não te abandona, um Deus que não põe um X nas tuas costas, mas um Deus que ainda te chama, um Deus que ainda te aprova. Eu não sei quantas chances Deus já te deu. Talvez você esteja na 1599. Eu não sei quantas chances você já pediu a Deus, mas escute o teu pai te dizendo: não é tarde demais para que você volte aos meus caminhos. Não é tarde demais para que você firme a tua caminhada. Glória a Deus por um Deus que inaugurou a substituição. A Bíblia começa a ser uma série de substituições. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ele vira para um homem em Gênesis capítulo 22. Eu vou correr porque essa é a primeira parte da introdução. Gênesis 22, versículo 2, eles vão pôr no telão. Ele chega para um homem e fala assim: olha, pega o teu filho, teu único filho, fale comigo, inocente, aquele que você ama, vai para a terra de Moriá, oferece em holocausto sobre as montanhas que eu te darei. Abraão então se levantou de madrugada, preparou o seu jumento, levou consigo os seus moços, Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, se levantou, foi para o lugar que Deus te dissera. Deus pede para Abraão uma substituição. Deus pede a Abraão, não vou te dizer nem o porquê, porque a Bíblia não explica o porquê,
Mas pega o teu filho que não fez nada, que é inocente, e sacrifica. Mostra que você confia em mim, Abraão. Mostra que você confia em Deus. Deus começa a mostrar as características do princípio da substituição. E a primeira é essa: se Deus te pede algo hoje, Ele sabe o que vai te dar amanhã. Deixa eu repetir de novo: se Deus te pede algo hoje, Ele sabe o que vai te dar amanhã. Se Deus te pede um Isaac agora, Ele sabe como vai te abençoar amanhã. Se Deus te pede um Isaac hoje, Ele sabe o que fará no próximo mês. Então a pergunta é: o que Deus está te pedindo agora? O que Deus está te pedindo agora? Talvez seja uma tomada de posicionamento. Talvez seja maior proximidade à sua presença. Talvez seja abandonar algum tipo de comportamento. Mas Deus nunca te pediria algo se não fosse te dar algo muito melhor em substituição. Deus nunca te pediria algo se não fosse te dar algo muito melhor em troca. Então quando Deus te pedir, não pergunte o porquê, não pergunte onde, apenas obedeça. Porque o Deus da substituição vai te recompensar. Pode aplaudir o Senhor se você começou. Oh! Essa é a primeira característica do princípio da substituição. Talvez a mamãe animalzinho, porque a Bíblia nem especifica pele do que Deus fez, para o animal não ficar sagrado. Talvez a mãe desse animalzinho falasse: poxa Deus, o que esse animalzinho tem com isso? Pô, ele não tinha nada, a mulher que comeu o fruto da árvore vai morrer o animal? Quando Deus pede algo, quando algo acontece em sua vida que momentaneamente significa perda, mesmo que você se sinta inocente, Deus sabe o que vai te dar de volta. Deus sabe como vai te recompensar. Deus está pedindo amizades nessa noite. Deus está pedindo relacionamentos nessa noite. Deus está pedindo lugares que você frequenta nessa noite. Deus está pedindo programas que você assiste nessa noite. Deus está pedindo que você entregue algo a Ele. E se Ele está pedindo é porque Ele já preparou algo em troca. Se Ele está pedindo é porque Ele já preparou a substituição. Oh! Eu louvo a Deus porque Ele é o Deus da substituição. Ele é o Deus que tinha um plano para mim e para a tua vida. Abraão não pensou duas vezes, ele foi. Fala para o seu irmão: não pense duas vezes. Vá. Faça. Tecabastores. O Espírito, fecha os seus olhos. O Espírito Santo está aqui falando com você. O Espírito Santo está aqui falando com você. O teu passado já foi embora. As tuas histórias do passado já foram embora. Para de flertar com o teu passado. Para de flertar com Isaac que você já renunciou no monte. Se eu pedir é porque eu já tenho algo em troca. Se eu pedir é porque eu já tenho uma substituição. Se eu pedir é porque eu vou te surpreender. Oh! Essa é só a primeira substituição. Depois da original, que é lá em Gênesis 3, essa é a segunda. Existe uma terceira substituição que está em Gênesis 37:3, que diz que pegaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: nós achamos essa túnica, vê se é ou não é a túnica do teu filho. Ele reconheceu a túnica e disse: é a túnica do meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Jacó rasgou as suas vestes, colocou o saco sobre os seus lombos e lamentou muito sobre o seu filho por muitos dias. A Bíblia está descrevendo, eu estou correndo em várias histórias. Se você não conhecer as histórias, você vai ler depois, amém? A Bíblia está mostrando a história de um pai que amava preferencialmente seu filho, ao ponto de dar a ele uma túnica, e de repente seus irmãos, por inveja, matam um animal, enchem de sangue, e dão a túnica para o pai, e vendem o irmão para o Egito. Você conhece a história de José. E eles apresentam a túnica para o pai entra em desespero. Ah, meu Deus, perdi o filho que eu tanto amava. Perdi o filho que eu tanto amava.
e ele lamenta muitos dias por aquela perda. O que isso tem a ver com o princípio da substituição? O segundo princípio da substituição é: quando eu penso que perdi, na verdade eu ganhei. Você entendeu? Você não entendeu? Jacó pensou que tinha perdido um filho, mas ele estava ganhando um libertador do seu povo. O segundo princípio da substituição é que a renúncia momentânea, ribastos, significa surpresa futura. Renúncia momentânea, surpresa futura. Talvez você ache que esteja perdendo tempo agora, que esteja perdendo amizades agora, que esteja perdendo recursos financeiros agora, rabastos, mas a renúncia momentânea é surpresa no futuro. Se prepare, porque Deus vai te surpreender. Se prepare, porque Ele vai te surpreender. Talvez é por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, porque Jacó chorou muito a morte do seu filho, para depois de anos descobrir que ele era o libertador de sua família, que ele salvaria a nação de Israel de um período de fome. As tuas renúncias momentâneas não mostram aonde Deus pode te levar no futuro, mas com maior for a renúncia que Deus te pedir, lembre disso, com maior for a renúncia que Deus te pedir, maior será a surpresa que Ele te dará no futuro. Meu irmão, talvez você me olhe aqui no altar e fale: glória a Deus, oh, é céu na terra. Eu cresci na igreja e só Deus sabe as renúncias que eu tive que fazer. Só eu e Deus sabemos. Mas o Deus que pede renúncias no momento surpreende no futuro. O Deus que pede renúncias agora vai me surpreender no futuro. Talvez você vai dar um passo para trás aí, para como uma flecha ser lançada depois. Você lembra dessa pregação? Talvez você está dando um passo atrás aí na tua vida profissional. Você parece que não está nada acontecendo, parece que as coisas não andam, porque você renunciou à tua antiga forma de fazer negócios. Você renunciou à antiga forma que você se comportava na tua profissão, e agora parece que as coisas estão se fechando. Mas a renúncia momentânea significa surpresa no futuro. Deus é um Deus de surpresas, Deus é um Deus de respostas. Talvez a tua fase agora seja de pegar a túnica na mão e chorar aquilo que você está perdendo, chorar as promessas de Deus, parece que não acontecem, mas vai chegar o dia, que como José, você vai ser chamado por Deus. Vem Jacó, vem Israel, vem ver que o teu filho ainda vive. Esse é o princípio. Eu me entrego e Ele me surpreende. O terceiro princípio da substituição está em Êxodo capítulo 2, versículo 1, onde a Bíblia diz que foi um homem da casa de Levi, se casou com uma filha de Levi. Estou correndo, e estou mesmo. Êxodo 2:1, põe na tela. E a mulher concebeu, deu luz a um filho, e vendo que ele era formoso, fale formoso, escondeu-o por 3 meses. Deixa eu te explicar para você entender. Já estamos fast forward na história, lá na frente, com uma mulher que se chama Joquebede, mãe de um menininho que se chama Moisés. E Moisés nasce num tempo que parecia o tempo errado de nascer, porque ele nasce numa época onde havia uma ordenança para que todos os filhos, homens de mulheres hebreias, fossem mortos instantaneamente ao nascer. Então ela nasce e olha e fala: poxa, é formoso demais, é bonito demais o que está acontecendo, é formoso demais, eu vou tentar esconder, eu vou tentar colocar no esconderijo. Mas chega um momento que não dá mais para esconder, no versículo 3. Então ela pega uma arca de juncos, reveste barro e betume, coloca o menino na arca e lança na margem do rio. Pensa para uma mãe fazer isso, entregar o filho para o curso do rio, nas mãos de um cesto, se o cesto tivesse mãos.
ao futuro, que só o sexto diria qual seria. Se Deus tinha pedido esse nível de entrega a Joquebede, é porque ele tinha uma substituição para oferecer. Está me ouvindo aí ou não? As situações que você passa, que você nem sabe o porquê passa, mas talvez você está enfrentando para construir um testemunho que vai te dar autoridade de subir em qualquer altar do mundo e dizer: eu passei por isso, mas Deus me deu em troca algo. Você conhece um pouco a história. Ela entrega Moisés, ele para lá na filha de Faraó, uma das servas pega. Eles pegam e falam: olha um nenê, que bonitinho, tal. O Faraó que tinha mandado matar todos. Miriam, que é a irmã de Moisés, ficava acompanhando de longe para ver o que ia acontecer. E aí a filha de Faraó fala: olha, vamos achar alguém que seja ama de leite, alguém que cuide e ensine o menino. E o menino é entregue de novo para Joquebede, até a idade do desmame, que alguns dizem pode ser 5, outros dizem pode ser até 12 anos. O terceiro princípio da substituição é: eu entrego, mas ele me dá de volta. Vou falar de novo. Eu entrego, mas ele me dá de volta. Esse é o momento que eu pego a minha empresa e falo: Senhor, eu entrego. Ele fala: eu te dou de novo. Esse é o momento que eu pego minha vida sentimental e falo: Senhor, eu entrego. Ele fala: mas eu coloco no teu coração de novo, reformado, transformado. Na fase que seria crucial na vida da formação de uma criança, ele foi ensinado nos princípios cristãos, nos princípios do povo hebreu. Por isso que lá na frente, quando ele viu um cara hebreu meio que sendo ameaçado, ele foi defender, porque existia um sistema de raízes que foi firmado na rocha. O que te traz medo hoje? O que te traz medo? Talvez o que te traz medo seja a formação dos teus filhos. Talvez o que te traz medo seja a tua própria vida. O que te traz medo? O que é que você tem que colocar no cesto para que as águas levem? Bastores. Bastores. Agora é interessante que esse cesto, em hebraico, significa arca, que é o mesmo nome da arca de Noé. E que lá na frente em grego é o mesmo nome dado para um dos eventos na vida de Jesus Cristo. O cesto é o próprio Jesus. Ninguém falou amém porque eu fui rápido demais. Colocar no curso do rio é colocar nas mãos do próprio Deus. É dizer: Senhor, eu estou querendo contar um testemunho de um jeito, mas o Senhor está querendo estender um pouco mais. Eu entrego. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Deus, eu queria a resposta agora, mas Deus, eu coloco no rio. Porque eu sei que se eu colocar nas tuas mãos, o Senhor vai me dar de volta. O Senhor vai me recompensar. O princípio da substituição é: eu confio em Ti, eu entrego em Ti. Ou então a Bíblia está mentindo quando diz: dê e Deus te... A resposta devolverá, tá? Só para você. Dê e Deus te... Eu creio e sirvo um Deus que Ele não consegue ser tocado e não tocar de volta. Sabe quando você brinca de pega-pega? Minha filha brinca de pega-pega assim. O cara vem, tudo bem, câmera? Pega, ela já, não peguei, está com você. O cara pega de novo, não, já está com você. Deus é assim. Quando você toca Deus, Ele não consegue deixar de te tocar de volta. A mulher com fluxo de sangue rastejando tocou em fé, Ele tocou imediatamente de volta. A mulher, a viúva, que só tinha 2 moedinhas, tocou em fé, imediatamente Ele tocou de volta. A viúva com Eliseu estava praticamente morrendo, pegou as botijas de azeite, tocou em fé, Ele tocou de volta. Nós servimos um Deus que cumpre esse princípio: dê e Ele te devolverá. Mas a medida é recalcada, é sacudida e é transbordante. Aplauda o Senhor. Oh, eu entrego um pouco e Ele me devolve com surpresas. Eu já expliquei para você o que é recalcada, sacudida e transbordante. Sim ou não? Quem não lembra? Posso explicar de novo? Então muita gente não lembra. Quem lembra e quer explicar?
Ó. Dê, e Deus te devolverá. E ele define qual é a medida: recalcada, sacudida e transbordante. O verbo recalcar é dentro de um recipiente começar a colocar algumas coisas e de repente o recipiente fica pequeno. Recalcar nesse texto é começar a espremer e apertar para que caiba mais. Sabe aquelas competições, quantos japoneses cabem num Fusca? Você já viu, né, no Gugu? Então, mais ou menos isso. Nossa, que analogia maravilhosa, bem espiritual. Bem aí, você vai apertando, apertando para caber mais. Só que chega um tempo que não dá mais para recalcar, não cabe mais mesmo. Aí o que você faz? Você começa a sacudir um pouco. Sabe quando você vai tentando dar um jeitinho para ver se o excesso vai para o fundo? Só que tem um tempo que não dá para recalcar, não dá para sacudir, ela passa a ser transbordante. Não serve só para você, serve para os outros, serve para os que estão ao seu lado, serve para a tua família, serve para os teus amigos. Dê e Deus te devolverá. A medida é recalcada, a medida é sacudida, a medida é transbordante. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Levante uma de suas mãos agora, se você tem fé. Você vai começar a viver medida recalcada, sacudida e transbordante. Dê, Deus te devolverá. Dê, Deus te devolverá. Receba de Deus recalcada, receba de Deus sacudida, receba de Deus transbordante, receba de Deus 30, receba de Deus 60, receba de Deus 100 por 1. Receba, receba, receba. Oh! Xerabareca tababastos. Hey! Oh! Pastor, o que Moisés tinha com isso? Um inocente, uma criancinha que não tinha pecado algum, entrar num cesto e ter isso e se afogar até. Moisés estava se apresentando para o princípio da substituição. Moisés estava saindo do banco de reservas e dizendo: pode contar comigo, se o Senhor quiser me usar. Eu entrego e Ele me coloca novamente de volta. Mas não acabou aí. Não acabou aí. Nem a minha esposa disse amém. Não acabou aí, ela também não está. Ah, está ali. Há um outro homem que se apresentou para cumprir o princípio da substituição na Bíblia. E aí eu já estou em 1 Samuel capítulo 17. Só anote, eles vão colocar no telão, versículo 44. Que um gigante chega para Davi e fala: ei, vem você para mim aqui. Eu vou dar tua carne para as aves do céu, para as bestas do campo. Davi, porém, disse: você vem até mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Davi, um inocente, não tinha culpa nenhuma, se apresentou para morrer se fosse necessário, porque ele queria ser a substituição. Está entendendo? Golias fala: vem, eu vou te matar e as bestas do campo vão comer tua carne. Davi fala: tá bom, vem com a tua espadinha, vem com o teu lança, vem com o teu escudo, porque eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, aquele que você afrontou. Davi, com uma vozinha, talvez com medo, fala: hoje mesmo, não amanhã, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que autoridade era essa? De um menino na frente de um gigante. Ele sabia que se eu me apresento como substituto, Deus é comigo. Se eu me apresento na minha inocência, Deus é comigo. Porque o mesmo salmista que escreve: sonda o meu coração, vê se há um caminho mau, me guia por um caminho eterno. Deus, hoje ainda, o meu inimigo virá nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em minha vida. Toda a terra saberá que há Deus na minha história. Qual é a guerra que você tem enfrentado? Qual é o gigante maior do que você mesmo? Qual é a resposta? Que se não for Deus, você nunca terá. Qual é a guerra que você enfrenta agora?
Eu não sei qual é a guerra, mas eu sei que eu tenho autoridade de olhar para o inimigo e falar: inimigo, você vem com espada, você vem com escudo, você vem com ameaça, mas eu venho no nome do Senhor dos exércitos, no nome do Deus de Israel. E hoje mesmo a terra saberá que há Deus sobre a minha vida. Oh! Oh! Deixa os teus familiares dizerem onde está o teu Deus. Deixa os teus amigos escarnecerem dizendo que Deus é esse que te abandonou agora. Deixa as pessoas olharem para você e dizerem: ah, quando você veio para a igreja, parece que tua vida piorou, parece que você perdeu tudo. Deixa dizerem, porque ainda hoje saberão que há Deus sobre a tua vida. Oh! Deus está procurando pessoas que se apresentem. Pode aplaudir ao Senhor. Oh! Oh! Esse princípio da substituição nos ensina que eu entrego e Ele é quem dá a vitória. Deixa eu dizer de novo a você: eu entrego e Ele dá a vitória. A guerra não é mais minha, a luta não é mais minha, Ele que dá a vitória. Eu entrego a minha causa a Ele. Eu vou afrontar o gigante no nome dEle. No nome dEle. O cara fala: que é isso, cara? Você está achando que eu sou cachorro? O gigante falava: você está vindo com essas pedrinhas aí, você está achando que eu sou o quê? Vai jogar amarelinha? Mas ele foi no ribeiro. Bastoresh, não dá tempo de pregar sobre isso, mas eu vou pregar. Ele foi no ribeiro, pegou 5 pedras lisas, tocar Bastoresh, porque bem-aventurado é o homem que está plantado junto ao ribeiro de águas. Ele pega 5 pedras sem defeito, porque 5 é o número da graça de Deus na Bíblia, porque ele foi ferido 5 vezes na cruz, 2 vezes nas suas mãos, 2 vezes no seu pé, 1 vez ao seu lado. 5 é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele pega 5 pedras, elas não têm defeito nenhum, e o inimigo vem, ele só começa a girar. Ele só começa a girar a funda, ele só começa a se preparar, porque ele sabe que a vitória vem do Senhor, ele sabe que a resposta vem do alto, ele sabe que na hora que ele precisar, Deus vai agir. Posso continuar pregando? Há um outro homem que se apresenta no princípio da substituição, e esse homem está em 1 Reis capítulo 18. Vai anotando, porque a célula vai ser uma bênção. Vai demorar 3 horas e 15. 1 Reis 18, versículo 22. Já estou lá na frente na vida de um outro cara, chamado Elias. E olha a sensação de Elias. Elias disse para o povo: só eu fiquei. Só eu fiquei. Em outras palavras, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Parece que do meu lado só tem profetas de Baal. É um exército de 450 homens, e eu estou sozinho. Eu sou inocente, mas eu me apresento para a substituição. Eu me apresento porque Deus pode me usar. No versículo 37, eu estou adiantando a história. O pessoal de Baal clamou e nada aconteceu. Elias se levanta. Ele começa a dizer: responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus. Você entendeu por que ele queria a resposta? Não para benefício pessoal. Ele queria a resposta para mostrar que Deus é Deus. Você entende por que as respostas de Deus vão chegar na sua vida? Você entende por que Deus vai agir sobre ti? Você entende por que você vai ver um ano de conquistas novas, de posicionamento diferente? Ribabastorej, ao seu lado só tem profetas de Baal, só tem pessoas que te convidam para sacrifícios estranhos, e você talvez sinta: só estou eu estou sozinha, eu estou sozinho. Responde-me, Deus, para que todos saibam que Tu és o Senhor. Deus está ouvindo o teu clamor mais profundo. Deus está ouvindo a oração que você faz em silêncio. Deus está ouvindo quando você se ajoelha ao lado da sua cama. Deus está ouvindo quando você ora dentro do seu carro. Deus está ouvindo quando você nem forças para orar tem mais. E é esse Deus que vem com respostas. É esse Deus que vem mostrando ser Senhor.
Responde-me, Deus, responde-me, Pai, responde-me, para que todos saibam que Tu és Senhor. Esse era o clamor de Elias. Então, fale comigo, então. Versículo 38 diz: então caiu fogo do Senhor. Então caiu o fogo do Senhor, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, lambeu a água que estava no rego. Vendo isto, todo o povo caíram com os rostos no chão e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aplauda o Senhor. Chorabareca tababastou. Talvez você não tenha entendido até agora. Deixa eu ser mais claro contigo. Você vai viver um nível de milagres na sua vida, que as pessoas ao seu lado, que os inimigos ao seu lado, que os amigos ao seu lado, que os familiares ao seu lado não terão outra resposta se não se prostrarem de joelhos e reconhecerem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque foi Ele que fez. Não tenha mais medo, não tenha mais medo, não tenha mais medo, não tenha mais medo, não tenha mais medo. Oh! Esse princípio da substituição me ensina que eu entrego e Ele mostra ser Deus. E quando Ele mostra ser Deus, Ele responde pelo fogo. Ele responde pelo fogo. Fogo na Bíblia é a representação do sobrenatural, do poder ilimitado de Deus acima de qualquer circunstância. Deus está respondendo pelo fogo através da sua história. O fogo de Deus vai brilhar através da sua vida. Você aguenta mais um pouco aí? Tem só mais 45 tópicos. Perceba que os substitutos têm uma característica interessante. Todos são meio que inocentes, mas eles se apresentam, mas eles se posicionam. Eles cumprem o que o animalzinho de Gênesis 3 cumpriu. Eu me apresento para que a morte não aconteça. Há uma outra mulher, e eu quis colocar uma mulher para minha irmã ficar feliz aqui. Dê glória a Deus, irmã. Então nem vou mencionar essa mulher, você não está animada não. Glória a Deus. Olha, tudo bem. De novo, glória a Deus. Olha, estou me sentindo na convenção do Boticário. Esther, capítulo 4. Esther. De novo, não dá tempo de falar sobre a história de Esther, então você vai estudar a história de Esther. Mas ela tinha que chegar diante do rei e pedir um favor que ia salvar a sua nação. Só que ela era uma concubina do rei. A concubina do rei não pode chegar: e aí, rei, beleza, estão aí? Não, ela tem que esperar o momento que ela é chamada pelo rei. Ir invadir a privacidade do rei para falar: eu preciso falar com você, é um negócio que ninguém faz, ninguém fazia, porque isso gerava até morte, até expulsão do reinado. Mas Esther decide se levantar. Ela fala assim: faz o seguinte, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. E olha o que ela pede: jejuai por mim, jejuai por mim. Fale: jejuai por mim. Esther estava cumprindo o princípio. Ela não passava as dificuldades dela sozinha. Ela tinha pessoas ao seu lado que ela podia confiar. Pessoas que ela olhava e falava: pô, jejua por mim. Se você está aqui hoje e você não tem pelo menos 2 ou 3 pessoas que no momento de maior tentação, dificuldade, você não consegue passar a mão no telefone e falar: meu, jejua por mim agora, senão a casa vai cair. Deus vai começar a te dar amizades novas. Pare de achar que sozinho você vai passar por isso e vai vencer. Deus vai levantar pessoas que vão jejuar por você. Na verdade, tem pessoas jejuando por você agora e você nem sabe. E como é difícil ouvir repreensão dessas pessoas, mas escute, porque elas estão falando porque te amam. Esther fala: jejua por mim aí. Não como, não bebo por 3 dias, nem de dia nem de noite, porque eu e minhas servas também jejuaremos. Vai todo mundo jejuar, e eu vou ter ir com o rei, para que não seja segundo a lei, que era uma lei de matar todo mundo. E ela diz a frase de quem se apresenta para a substituição: se eu perecer, pereci.
Sabe o que Esther estava dizendo? Com Deus eu vou até as últimas consequências. Por Deus eu vou até as últimas consequências. Sabe o que Esther significa no princípio da substituição? Você está anotando tudo isso, né? Ou então você vai comprar o DVD. Esther significa eu me entrego e Deus me dá o favor na última hora. Deixa eu repetir de novo. Eu me entrego e na última hora, quando ela chega diante do rei, o rei podia pegar o cetro para bater, ou o rei podia se dar o cetro com favor. E você vai ler a história e depois você vai ver o que aconteceu. Deus é o Deus da última hora. Deus é o Deus que na hora que você precisa, parece que aos 45 do segundo tempo, a placa de acréscimo já foi levantada, parece que nada vai acontecer, de repente Deus vem e faz um milagre que você não esperava mais. O Deus da última hora vai começar a agir sobre a tua vida. Quando você pensa que já foi, quando você pensa que não dá mais, quando você pensa que o diagnóstico é definitivo, Deus ainda é capaz de mudar diagnósticos. Deus ainda é capaz de surpreender. Levante suas mãos agora. Eu quero ativar a tua fé nisso. Eu quero ativar a tua fé nisso. Deus está mudando sentenças judiciais. Deus está mudando diagnósticos médicos. Deus está mudando resultados de exames. Deus está agindo na última hora. Deus está abrindo portas que você achava que já estavam fechadas. Deus da última hora, eu clamo a Ti agora. Responde-nos, 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 para que todos saibam que só Tu és o Senhor. Responde-nos, Pai. Você vai começar a experimentar essa semana um agir de Deus como você nunca viveu na tua história. Se apresente como Esther. Deus, eu vou contigo até as últimas consequências. As muitas águas não vão apagar o teu amor por mim. Se eu perecer, eu pereci, mas nas tuas mãos. O Deus da última hora vai começar a agir sobre a tua vida. O Deus da última hora vai agir sobre você. Substituição. Fale comigo, substituição. Pergunta para o seu irmão, será que é só isso? Poxa, Deus, Ele não iria criar um princípio de substituição que não pudesse ser completo? Sim, Ele mostrou a substituição no animal no Éden, Abraão, Jacó com José, Joquebede com Moisés, Davi com Golias, Elias e os profetas de Baal, Esther e Mordecai. Mas será que é só isso? Em João capítulo 14, versículo 1, eu quero te mostrar o título dessa pregação. Ela se chama Substituição Perfeita. Deus finalmente vai cumprir o seu plano sobre a humanidade. Ele vai dizer, eu vou levantar um substituto perfeito. Eu vou levantar um inocente, para que a morte não chegue sobre a humanidade. É como se ele estivesse dizendo, até agora todas as substituições foram substituições momentâneas, paliativas, não resolveram plenamente. Chegou o tempo de eu apresentar o único que pode substituir perfeitamente o pecado de toda a humanidade. Eu estou falando para você de Jesus Cristo. Eu estou falando para você de Jesus Cristo. Eu estou falando para você de Jesus Cristo. Aleluia! Oh! Volta lá. Só na tela, deixa aí em João 14, mas volta lá em Gênesis 3, 24, para você entender que maldição a terra estava condicionada a viver. Em Gênesis 3, 24, a Bíblia diz assim: quando o homem foi lançado para fora do jardim, foi colocado ao oriente do Éden, os querubins com uma espada flamejante, que volvia ou estava guardando todos os lados, eles guardavam fale comigo, caminho, guardavam da árvore da vida.
Então vai lá comigo para João capítulo 14. Jesus Cristo vem e fala assim: ó gente, não se preocupem mais, não se turbe o vosso coração, creiam. Em grego, vou falar grego agora para você. Ele fala: não tarasso seu cardia pistel. Charamanai. Não se preocupe, não se agite mais no teu coração, descanse. Em grego significa não se agite mais, está resolvido. É como quando um filho está agitado esperando uma resposta, o pai para, olha nos olhos e fala: pare, eu já resolvi. É isso que ele estava dizendo para toda a humanidade: não se preocupe mais, porque eu já resolvi. Não se preocupe mais, está consumado. A casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar. E quando eu for preparar o lugar, eu vou voltar de novo. E eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Mas vós sabeis para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem o caminho. Que caminho? O caminho que havia querubins que guardava a árvore da vida. Ele está falando com os discípulos: esses caras não devem ler, devem ter lido lá Gênesis, o Pentateuco, eles devem saber que caminho eu estou falando. Tomé, sempre tem que ter um Tomé. Ele faz a pergunta que todo mundo estava querendo fazer. Ele fala: ei, calma aí, Senhor, não vai embora sem deixar GPS não. Nós não sabemos para onde você vai. Que história é essa? Como que nós vamos saber caminho? Que caminho? Como assim? Jesus fala: Tomé, Tomé, deixa eu dizer para você, eu sou o caminho. Sabe a árvore da vida que estava guardada? Sabe o querubim que ficava guardando o caminho? Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há como chegar ao Pai se não for através de mim. Sabe o que ele estava dizendo? Tomé, eu sou o animal inocente de Gênesis capítulo 3. Eu vou me apresentar como sacrifício pela tua vida, pela vida dos filhos, dos teus filhos, por uma geração, por uma humanidade que tinha culpa, que deveria morrer. Mas eu me apresento como sacrifício perfeito, Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aplauda o Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ei. Apocalipse 22:1. Não dá tempo de ler, mas eu vou ler. Diz assim, só para você entender como a Bíblia acaba, tá? É o último capítulo da Bíblia. Se você não está conseguindo abrir nesse, aleluia. Ele me mostrou um rio puro de água da vida, que era claro como um cristal. Essa água vinha do trono de Deus e de quem? Do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O que fez o sacrifício. Quem fez o sacrifício? Jesus Cristo. Ele é o caminho. Tá bom? No meio da praça, de um outro lado do rio, estava a árvore da vida. E aí eu pergunto a você: onde está o querubim? Não está mais lá. Deixa eu repetir de novo. Onde está o querubim que guardava a árvore no Éden? Não está mais lá. Ele não precisa mais estar lá, porque o Cordeiro fez o sacrifício. A árvore não precisa ser mais guardada por um anjo. A árvore é preservada pelo próprio Jesus Cristo. E todo mundo que reconhece o seu sacrifício, todo mundo que entende que Ele é o substituto perfeito, tem acesso a essa árvore da vida. Talvez a minha carne morra, ribastoresh, nesta terra, mas o meu espírito vive e viverá eternamente, porque eu conheço o caminho, a verdade e a vida. E o nome dele é Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh! Xarabarabastores, Ricastababaros. Oh! Aplaudo, 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 aplaudo. Oh! Oh! Xerababastos. Hebreus 10, versículo 1 diz assim: a lei
tem sombra daquilo que pode ser futuro. A lei não tem a imagem exata das coisas. O que ele está dizendo em português para eu te falar? A lei faz mais ou menos o que ela acha que vai ser no futuro. Então o sacrifício de animais era feito mais ou menos para achar o que ia ser feito no futuro. A lei não tem a figura clara daquilo que um dia Jesus vai fazer. Então é isso que ele está dizendo. Então, os mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se chegam. De outra maneira, eles seriam deixados de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Então o que ele está dizendo é que todo ano então, o sacerdote tinha que apresentar sacrifício, porque não existia sacrifício perfeito. Era um sacrifício de aperfeiçoamento. Eu apresento o sacrifício esse ano, mas ele não é perfeito. Se não, seria feito uma vez só, eu nunca mais precisaria fazer. Mas não, constantemente eles tinham que sacrificar. Nesses sacrifícios, versículo 3, na verdade, a cada ano se faz comemoração dos pecados. Estou comemorando os pecados que eu tive, estou lembrando, é isso que eles faziam. Porque esse sacrifício, diz no versículo 4, é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Ele está falando, o sacrifício que era feito no Antigo Testamento é só uma lembrança que o pecado existia, e é só uma substituição momentânea para que o homem não morra. Mas é impossível que esse sangue tire pecados. Por isso então, que entrando nesse mundo, ele está falando do próprio Jesus, ele disse, sacrifício e oferta ele não quis, mas um corpo ele preparou. Você está entendendo a profundidade desse texto? Ele fala, não, chega de sacrifício que não vai dar em nada. Eu vou preparar um corpo. Que corpo? Dele mesmo. Eu vou preparar o meu corpo, porque eu vou me apresentar como substituto. Holocaustos, oblações pelo pecado não te agradaram. Se você não sabe o que é oblações, o Aurélio está à venda na livraria. Então disse, eis que eu venho, no princípio do livro está escrito de mim. Aonde? O princípio é o que? Gênesis, né? Então lá em Gênesis 3, quando está falando do animal que foi sacrificado, é dele que está falando, é isso que ele está dizendo? É isso, então tá bom. Lá no princípio está dizendo sobre mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. De novo eu vou dizer, sacrifício e ofertas e holocaustos e culpa pelo pecado você não quis, não te agradaram. Então eu disse, eis, eu estou aqui, eu venho para fazer, Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro sacrifício e estabelece o segundo sacrifício. Eu vim para cumprir a tua vontade. Eu vim para ser o sacrifício perfeito, Deus, para que nunca mais alguém precise sacrificar um cordeirinho, um bodinho, uma vaquinha, para que nenhum animal mais morra. Tira o primeiro sacrifício e substitui pelo segundo. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Na qual vontade temos sido santificados, pela entrega do corpo de Jesus Cristo, que foi feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Sabe o que ele está dizendo? O sacerdote ficava todo dia lá, oh, me perdoa pelo meu pecado, todo dia. Mas, este, Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, já está sentado à destra de Deus. Você entende como a substituição é perfeita? Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés, debaixo dos seus pés, porque com uma só entrega, com uma só substituição, aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Está falando de mim e de você, meu irmão. Eu não preciso mais pegar uma cruz, caminhar daqui até não sei aonde. Eu não preciso mais cortar os meus pulsos. Não preciso mais me martirizar. Eu não preciso mais ficar sem comer. Eu não preciso mais fazer nada. Eu não preciso de sacrifício carnal, porque o sacrifício espiritual foi feito uma vez por mim. E aquele que fez o sacrifício nem mais morto está, já está sentado à destra de Deus. Também o Espírito é que nos justifica desse sacrifício. Porque depois de haver dito, esta é a aliança que eu farei com eles. E que aliança é essa? Naqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei minhas leis em seus corações, eu escreverei os seus entendimentos. E acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades.
Porque onde há remissão destes, não há mais culpa pelo pecado. Onde há remissão de pecado, não há mais culpa. Onde há a substituição perfeita, eu ando pela graça de Deus. Então, meu irmão, não tenha mais vergonha. Então não ande mais culpado pelo passado. Levante a sua cabeça, tenha ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que estava travado no Éden e agora está aberto no Apocalipse. Ele consagrou pelo véu, pela sua carne. Nos acheguemos com verdadeiro coração, com inteireza de fé, com corações purificados de má consciência, com o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel, fiel é aquele que prometeu. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Oh! Oh! Tudo bem, deixa eu começar a pregar agora nessa parte final. Se tudo o que eu faço na terra é ser o espelho do que Jesus Cristo foi, se na verdade Ele disse que eu iria fazer obras iguais e maiores do que Ele, o que eu tenho a ver com tudo isso? E o silêncio permanece. O que eu e você temos a ver com essa história toda? Nós temos muito a ver. Porque na verdade, o que Deus está esperando de mim e de você é uma geração que se apresente dizendo: eu vou ser o substituto. Você não entendeu, eu vou te dizer. Deus está procurando em você e em mim uma geração que se levante dizendo: Pai, eu já sou inocente dos meus pecados, mas para que os meus familiares não morram, eu me apresento a Ti. Deus, eu já sou inocente dos meus pecados, mas para que aquela nação que o Senhor vai me enviar não morra, eu me apresento como substituto. Deus, eu já sou inocente pelos meus pecados, mas agora chegou o tempo que eu vou me apresentar como substituto. É por isso então que o primeiro versículo dos 382 que eu li na pregação de hoje faz todo sentido. Romanos 8:19 diz que a criatura aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Todo ser que respira, a pessoa que trabalha ao teu lado, a pessoa que mora na porta ao lado, a pessoa que pega o ônibus contigo todo dia, é uma criatura, e ela não sabe, mas ela espera ansiosamente que filhos de Deus se manifestem, que filhos de Deus se levantem como substitutos. Talvez eu esteja pregando para uma pessoa aqui, mas isso já vai ter efeito. Deus está levantando pessoas com propósitos maiores do que elas imaginam. Deus está levantando sobre ti o poder de manifestação. A criação aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Manifestação no grego, que é a original desse texto. Quando eu disser, você fala aleluia. Então quando eu disser, fala aleluia, só para dar certo. Manifestação no grego significa apocalipse. Então a Bíblia está dizendo: a criatura espera o apocalipse dos filhos de Deus. O que é apocalipse? Se não revelar o que está oculto, revelar o que está profundo. Há uma imensidão de pessoas cegas aí fora, de pessoas cegas para o Evangelho, de pessoas cegas para o amor de Deus, de pessoas que precisam do teu apocalipse, de pessoas que precisam da luz de Deus que há em ti. Deus está levantando uma geração de pessoas que se levantam para apresentar o substituto em substituição. Chegou o tempo do apocalipse. Já tem gente que já vai estocar água. Não é isso que eu estou dizendo, não. E agora eu quero te deixar com isso na tua mente aí. Para que o verdadeiro apocalipse aconteça, o teu apocalipse tem que acontecer primeiro. Porque a Bíblia diz que quando toda tribo, raça, povo e nação se curvar a Ele, então o Filho do Homem virá em glória. Então, para que o apocalipse aconteça, o teu apocalipse tem que acontecer.
Em outras palavras, quais são as pessoas que você tem que evangelizar? Para quem você vai ministrar a palavra de Deus? Para quem você vai fazer diferença? Qual é a missão que está sobre a sua vida? Qual é o propósito que Deus te deu? Chegou o tempo da tua manifestação. O mundo está em cegueira. O mundo está em cegueira. 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Põe no telão aí de novo. Olha, se o evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que estão se perdendo que ele está encoberto. E sabe por que ele está encoberto? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? O Deus desse século, Satanás, o que domina esse mundo, cegou o entendimento daqueles que não creem. Então não tem problema quando eles escarnecem de você. Quando eles falam, você vai para a igreja, você vai fazer o quê? Eles estão cegos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem vai poder resplandecer a luz do evangelho? Quem vai poder se levantar dizendo: Senhor, eu me apresento como substituto pela minha família, eu me apresento como substituto pela minha empresa, eu me apresento como substituto pela minha causa. Sabe por quê? Para olho que está cego, eu tenho um remedinho aí para vocês. Apocalipse 3,18 diz assim, e com esse texto eu quero terminar: eu te aconselho que você compre de mim ouro provado no fogo, para que você fique rico. Então ele está falando de uma progressão. Primeiro você pega o ouro, que é a presença de Deus. Pegue a presença de Deus e viva no sobrenatural. Ouro provado no fogo. E aí você vai ficar rico, porque Provérbios 10:22 fala que a bênção do Senhor enriquece, ela não traz dores. Tá bom, vamos lá. Vista roupas brancas, teus pecados foram perdoados, para que não apareça mais a tua nudez. E faz uma coisa: unge os teus olhos com colírio, para que você veja. Deixa eu falar em português para você. Deus está dando um colírio nas tuas mãos, porque se o Deus desse século cegou o entendimento, você tem um colírio espiritual para abrir os olhos espirituais das pessoas que estão aí. Eu quero que você marque esse dia. Hoje é 2 de fevereiro já, do ano de 2014. Se você se levantar como substituto, esse vai ser o ano que você vai ver mais salvações. Checar bastante, está entendendo? Esse vai ser o ano que você vai ver mais salvações das pessoas que você tem orado há anos. Você está se levantando como substituto agora. E enquanto nós estamos aqui, há anjos do Senhor que já estão recebendo comissionamentos. Eu quero que você comece a pensar quem são as pessoas que vão encontrar o amor de Deus esse ano. Talvez seja o teu pai, talvez seja a tua mãe, talvez seja os teus irmãos, talvez seja os teus filhos, talvez seja os teus primos, talvez seja o teu chefe, talvez seja os teus amigos próximos. Mas eu sei que o substituto perfeito vai encontrar uma geração que se levanta, que se levanta. Quais são as vidas que eu vou salvar? Se pergunte. Quais são as pessoas que eu vou ministrar? Quais são os casamentos que eu vou restaurar? Quais são as nações que eu vou tocar? Deus está te dando uma missão maior do que você mesmo. A começar em mim, o que Deus fará na sua vida esse ano é algo que não tem precedentes na tua história cristã. Lembre o que eu estou te dizendo. Se levante como substituto perfeito. Esse é o ano de salvação. Eu estou profetizando isso. Eu quero que você faça uso da tua fé agora. Se você tem um papel aí, se você quer anotar no teu celular, eu vou te dar esse minuto. Anota o nome de pessoas que vão se converter esse ano. Anota. Anota que casamentos você vai ser usado para restaurar. Anota. Este vai ser o tempo que você se levantou como substituto, e Deus vai agir através da sua vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. No meio de uma sociedade que está se perdendo e se corrompendo, Deus separa uma geração que mostra o caminho. Deus separa uma geração que conhece o caminho. Eu começo a profetizar salvação sobre a tua casa, salvação sobre a tua casa, salvação sobre a tua família,
salvação desses nomes que você está apresentando a Deus agora. Anjos do Senhor, recebam ordens do Pai agora. Preparem a atmosfera de salvação para essas vidas. Você que me assiste nesse DVD agora, você nem sabe como esse DVD chegou nas tuas mãos. Deus está falando contigo aí. É tempo do novo e vivo caminho. Eu quero, se possível for, que você um dia adquira essa mensagem, entregue na mão dessa pessoa. Deus vai causar salvações em massa. O novo e vivo caminho está se manifestando sobre a tua vida. Deus está dando um propósito nas tuas mãos. Agora, não apresente só os nomes. O que eu quero que você faça agora é se apresente. Deus, por essas pessoas eu me apresento para ser substituto. Por essas pessoas eu me apresento para que o Senhor me use. Talvez, escute, talvez Deus não vai te usar como substituto para esta pessoa, mas vai te usar na vida de outro que tem alguém orando que você nem sabe quem é. Talvez o cara que sentar do teu lado no metrô amanhã, a mãe dele está em jejum por ele há meses e você nem sabe. E Deus vai te dar oportunidades de falar sobre o caminho que você tem vivido. Eu quero que você entenda que a tua vida está ganhando um outro propósito, que Deus está te dando uma missão nas mãos, uma missão maior do que aquilo que você imaginou que seria em Deus. Deus está colocando sobre as tuas mãos uma capacitação sobrenatural, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Não, Ele não esqueceu das tuas lutas. Não, Ele não esqueceu das tuas dores. Não, Ele não esqueceu que você precisa de respostas. Mas se você se apresentar como substituto, todo o restante Ele vai fazer. Todo o restante Ele vai cuidar. Deus está separando uma geração nesta noite. Oh, rabastos, ricatarababastores. Oh, se eu tivesse tido a oportunidade de ouvir uma chamada como essa, quanto tempo eu teria economizado da minha vida para entender que Deus tinha um propósito? Mas você está aqui hoje. Deus está dizendo a você: creia. Creia por famílias, creia por cidades, creia por nações, creia por povos, creia. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Oh! Posso ouvir os passos do meu rei. Deus está recrutando um exército. Posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Oh! Posso ouvir o Espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Levante suas mãos agora. O Espírito de Deus está marcando uma geração aqui. Deus está te dando um comissionamento. Deus disse: se apresenta como substituição. Se apresenta porque o substituto perfeito já fez a obra. Eu sei das tuas causas, eu sei das tuas necessidades, eu vou cuidar de você. Mas se apresente como geração. Se apresente pela tua família, se apresente pela tua causa. Se apresente, se apresente. Entrega o Isaac, entrega José, entrega Moisés. Chama o fogo como Elias chamou. Derrota Golias como Davi derrotou. Chorabareca tababastos, rebababastos. Você vai se encher de fé. Você vai se encher de fé, porque Deus está te marcando. Deus está te marcando para esse tempo novo. Há um fogo do Espírito Santo sendo gerado em ti. Eu estou falando de pais se convertendo, de mães se convertendo, de divórcios sendo retroagidos. Oh! Posso ouvir os passos do meu rei. Levante sua voz, cante aí.
que da escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Você nasceu. Escuta Deus dizendo: esse é o teu tempo, Adra. Esse é o teu tempo. Esse é o teu tempo. Oh, eu ouço, filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Xarababaracatarabassous, ricatarababastores, recatarabababarabassous, robabababare. Oh! Posso ouvir os passos do meu rei. Oh! Posso escutar seu coração. Oh! Vendo a ação me libertou. Oh! Posso ouvir o Espírito clamar. Filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Quero fazer uma oração por você. Todos os olhos vão estar fechados nessa casa agora. E eu quero orar por você que nos visita aqui hoje à noite. Talvez essa seja a tua primeira vez numa igreja evangélica, uma primeira vez num culto. Deus quer se apresentar a você hoje como substituto perfeito pelos teus erros. Sim, você cometeu erros, mas Jesus Cristo está aqui para te ajudar. Principalmente se você nos visita e você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto. Principalmente se você é visitante, entrega a tua vida para Jesus. Levanta a mão bem alto. Talvez você precise voltar para os caminhos de Deus. Levante tua mão também e ore comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço minha total dependência a total dependência que eu tenho de Ti. Eu reconheço, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna, porque eu creio em Ti. Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão com as suas mãos estendidas em seus lugares. Esse é um tempo novo sobre as suas vidas. Essa já é a salvação de Deus começando a acontecer sobre esses, Pai. Que a palavra que foi semeada não volte vazia, mas que seja um tempo novo. Nós os abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, igreja. Oh! Hey! Xarabastou! Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te encorajar ao final dessa reunião. Deixe seu nome numa dessas pranchetas. A gente quer poder te acompanhar e explicar melhor que atitude foi essa que você tomou. Recebe o abraço de alguém que está próximo a você e viu você fazer essa oração enquanto a gente aplaude o Senhor, igreja. Oh! Feche seus olhos agora. Veja Deus te recrutando. Veja Deus te recrutando. Veja a glória de Deus vindo sobre a tua vida. Veja Deus preparando um exército. Deus está chamando pessoas que se levantam como substitutos. Substitutos por igrejas, substitutos por nações, substitutos por famílias, substitutos por bairros, substitutos. Deus está colocando passaportes nas mãos de pessoas. Deus está colocando comissionamento na vida de pessoas. Deus está te levando para um novo nível, para um novo nível. Os teus familiares serão atingidos pelo amor de Deus. Xarababastos, xerabareca tarabastos, robabares. Oh! Eu posso ouvir o santo som aqui, Deus. Posso ouvir o santo som aqui, oh! Anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Oh! Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu,
chegou a tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, Filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a tua hora de brilhar. levante suas mãos, aceite a chamada, aceite. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. o teu amor nos alcançou. Declarei, esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é Deus, esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Gente, esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos, Xarababassou, queremos mais de ti, xarabassores, Senhor, o teu amor xarababababassou. nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. Esse é o hino desta geração. Oh, xarabassou, xarabassou, resta catarababassou. Esse é o hino desta. Oh! Peça, peça, esse é o hino. Chá! Receba nas suas mãos, nações, povos, fronteiras. Xabassou, xarababassou. Esse é o hino desta geração. Levante suas mãos, adore. Esse é o hino desta. Se prepare, se enche de vigor aí. Esse é o hino desta. Queremos mais, mais, mais. Adoro, adoro, adoro. Esse é o hino desta. Dessa geração, usa-nos, Deus, Aqui estamos. queremos mais de ti, Senhor, teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Ah! 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 Pra se ver uma nova história. Declare! Oh! Ah! Oh! Levante suas mãos, levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo de Deus, que a capacitação que vem do alto, que o comissionamento que vem do alto estejam sobre a tua vida. Eu apresento a tua causa ao Senhor agora, e esse será um tempo de salvação, de conversão, porque você se apresentou como substituto. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor para uma semana de vitória. Vai na paz, aleluia.